Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Vamos passar juntos. Eu louvo o teu nome, eu exalto o teu nome. O Senhor é Deus maravilhoso. Sem o Senhor, nós não podemos nada. Eu entrego esse dia nas suas mãos, eu entrego esse estudo nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Pai. Amém. João 10, versículos 11 a 18. Apareceu para vocês? Apareceu aí para vocês, do ladinho aí? Não? Não, Eu coloquei aqui, para mim apareceu notas aqui, mas pelo jeito ainda não sei mexer com isso. Mas vamos. Mas diz assim a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Está este mandato recebi de meu Pai. O título do estudo de hoje é esse aí, ó. Tá vendo atrás de mim, ó? Jesus, o bom pastor. Ele disse isso: eu sou o bom pastor. Qual é a missão de um pastor? Zelar pelo seu rebanho. O bom pastor cuida de suas ovelhas, o bom pastor tem carinho pelas suas ovelhas, o bom pastor se arrisca a própria vida para protegê-las de qualquer perigo. E Jesus faz uma diferença entre mercenário e pastor. Mercenário é aquele que só quer interesse. Ele tem as ovelhas por interesse. Mas o bom pastor cuida das ovelhas. E Jesus afirma que ele é o bom pastor. Ele é aquele que cuida de nós, e o bom pastor faz o quê? Ele guia as ovelhas pelo caminho certo. Nenhum pastor leva ovelha pelo caminho errado, né? Porque ele que vai perder. Ele depende daquelas ovelhas, ele está, né? Eu estou falando de um pastor que cuida de ovelhas, então o propósito de um pastor é guiar as ovelhas pelo bom caminho. E aí o que acontece? Como Jesus é o bom pastor, Jesus conhece cada ovelha do seu rebanho. Ou seja, ele te conhece perfeitamente. Não importa se são milhões de pessoas, Jesus conhece cada uma pelo nome. Ele conhece cada uma individualmente. Ele sabe o seu gosto, ele sabe os seus sentimentos, ele sabe as suas necessidades, ele sabe os seus sonhos, ele sabe os seus desejos, porque ele é o bom pastor. E ninguém, nem você mesmo, te conhece tão bem como o pastor Jesus. Jesus nos conhece de forma maravilhosa. E é interessante que Jesus se apresenta como bom pastor e ele dá as suas características. Você já conversou com alguém que trabalha, né? O Kelly trabalha com pressure cleaner, e o Kelly, ele, quando fala do trabalho dele, ele tem referências do bom trabalho que ele faz. Então, Jesus Cristo, ele faz isso, ele dá referências. Quais são as características desse bom pastor? Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ou seja, isso é um amor extremo, é um amor radical. Realmente, Jesus nos ama. Segunda coisa que Jesus faz, ele conhece intimamente cada uma de suas ovelhas. Ele te conhece, como eu disse antes, melhor do que você mesmo. Ele sabe tudo a seu respeito. Por isso que você pode, quando você ora, abrir o seu coração para Jesus, porque ele já sabe o que está no coração seu. Terceira coisa interessante sobre Jesus que ele diz é: eu sou o bom pastor e eu sou conhecido pelas minhas ovelhas. Em outras palavras, ele se revela a nós. Ele se mostra a nós. A pergunta é:
Nós queremos conhecê-lo, né? Mas ele já se revelou a nós. Outra coisa interessante sobre esse bom pastor, a Bíblia ensina que ele dá a vida eterna para nós. Ele não simplesmente te abençoa aqui na terra para que você tenha uma vida boa pelos anos que você viver nessa terra, 70, 80 anos. Não, a Bíblia ensina que ele dá para nós o melhor, que é a vida eterna. Outra coisa, outra característica desse bom pastor, ele protege as suas ovelhas. O versículo 28 fala assim que ninguém vai arrebatar a gente das mãos dele. A única forma, irmãos, da gente sair da presença de Deus é se a gente escolher. É opção sua, é escolha sua. Mas se você ficar firme nas mãos do Senhor, o diabo nunca vai conseguir te tirar das mãos do Senhor. E aí o que acontece? Jesus Cristo diz que ele é o bom pastor. Em outras, essa palavra bom literalmente significa maravilhoso. Ou seja, esse termo indica o caráter nobre, o caráter admirável de Jesus. Ele é o maravilhoso pastor, aquele que cuida de nós, aquele que nos protege, aquele que Davi falou lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele é esse tipo de pastor com a gente. E o interessante de Jesus, e por que eu estou falando sobre isso hoje? Talvez você fale assim, nossa, pastor, mas eu já escutei isso antes, mas parece que a gente se esquece às vezes de que Jesus é o bom pastor. E ele é tão bom que ele deu a sua vida, presta atenção, voluntariamente. Ninguém tomou a vida dele, ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida sacrificialmente, ele se sacrificou por nós. E ele deu a sua vida nos substituindo. Se eu não me engano, o termo é vicariamente. Ele nos substituiu. A morte que era para ser minha e sua, o Senhor, o bom pastor, morreu por nós. Então, o que acontece? Por que eu estou falando desse bom pastor? O que acontece com a gente quando a gente entrega a nossa vida a esse bom pastor? Porque não basta só dizer que ele é bom, alguma coisa tem que acontecer com a gente. Então, eu vou falar 4 pontos que acontecem com a gente quando você entrega a sua vida para Jesus. O primeiro ponto é esse: se você é servo do Senhor, as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, versículo 27, a primeira parte, né? Eu vi a história de um homem da Europa que veio passear nos Estados Unidos, ficou aqui algum tempo. Quando ele voltou para a Europa, eu não sei qual o país, perguntaram para ele o que ele achou dos Estados Unidos e ele disse assim: nossa, esses americanos estão sempre se movimentando, não param nunca. Até mesmo quando estão sentados, eles têm uma cadeira que se movimenta para frente e para trás. Eu creio que ele estava falando da cadeira de balanço, né? O que ele estava querendo dizer é: eles não têm tempo para nada, eles estão sempre ocupados. E é interessante isso, não é, gente? Porque a gente vive num mundo de horários apertados, a gente vive num mundo de prazos que a gente tem que cumprir, a gente vive num mundo que a gente é conta para pagar, a gente fica na correria, não é verdade? A própria vida parece um redemoinho, a gente não para, mas é hora da gente fazer uma pausa, respirar fundo, avaliar nossas prioridades e escutar a voz do bom pastor. Porque ele disse assim: os meus ouvem a minha voz. Mas parece que a gente está tão ocupado que a gente não escuta o Senhor falando com a gente. A gente lê a Bíblia e parece que a gente só lê uma letra. Mas ali é a palavra de Deus. É o Senhor falando com a gente. Mas a gente não escuta porque a gente está tão ocupado. A gente tem que tirar um tempo para escutar a voz do bom pastor. Eu tenho uma Bíblia aqui que o título dela é A.W. Tozer, que ele faz os comentários dessa Bíblia. E ele disse algo interessante, ele fez uma oração e eu anotei ela aqui: Senhor, ensina-me a ouvir. Estes tempos são barulhentos e os meus ouvidos estão cansados dos sons barulhentos que os assaltam continuamente. Dá-me o espírito do menino Samuel, quando disse a ti:
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está lá em 1 Samuel 3:9, né? E a gente precisa fazer isso, queridos. A gente precisa ouvir a voz do bom pastor. A gente escuta a voz de estranhos, a gente escuta a voz desse mundo, a gente escuta a voz do pecado, mas parece que nós temos dificuldade em escutar a voz de Jesus, o bom pastor. E o Espírito Santo está tocando em nós hoje para dizer assim: olha, tira um tempo para escutar Jesus falar contigo. A nossa vida fica muito melhor, irmãos, quando a gente escuta Jesus falar conosco. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite. Quando você é ovelha de Jesus, e de acordo com a Bíblia, as ovelhas são conhecidas do bom pastor. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. O Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. A Bíblia diz assim lá em 2 Timóteo 2,19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Queridos, você é conhecido do Senhor. E pelo fato de você ser conhecido do Senhor, você tem que entender que a tua vida está nas mãos de Deus. Quantas vezes a gente pensa, fala assim: nossa, Deus se esqueceu de mim. Como é que Deus vai se esquecer de alguém que ele conhece? Você precisa ter essa convicção no coração que o Jesus, o bom pastor, te conhece, te deu a vida eterna e ninguém pode tocar em você. Nada pode acontecer com você sem a permissão de Deus. Ou se você abrir brecha, sabe? Ponha isso no seu coração. Você é conhecido do bom pastor. Ele não é aquele pastor que chega assim na igreja e conhece uma meia dúzia pelo nome, o resto ele não sabe quem é. Não, ele te conhece pelo nome. Você aqui, você no Brasil, o bom pastor te conhece. E aí me leva ao terceiro ponto. As ovelhas desse bom pastor recebem a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Versículo 28. Presta atenção nisso, irmãos. A gente fica muito preso com aqui, não é? Com o dia a dia. Hoje eu conversava com o irmão Paulino e a gente falava sobre isso, sobre, né? Ele está fazendo 80 anos, ele até brincou, a Bíblia fala que o homem vive até os 70, que passa disso até 80, mas é peso, né? Aí eu falei, irmão Paulino, é peso, mas vamos declarar que para o senhor não é peso, não, né? Mas a vida passa, 80 anos, né? Alguém vive 100 anos, mas o que é isso comparado com a eternidade? É isso que Jesus nos deu. Ele nos deu a eternidade com ele. Por isso que ele fala assim: olha, quando você estiver comigo, ninguém vai poder te arrancar da minha mão. Você vai estar comigo para todo sempre. Jesus deu para nós o maior presente que nós podemos receber: a vida eterna com ele na glória. Um presente que é maior e melhor do que qualquer presente que você possa receber. Sabia? Pastor, acabei de ganhar um carro zerinho. Ótimo. Daqui uns dias ele não vai ser mais zero. E se passar alguns anos, daqui uns anos você já vai querer trocar ele. Porque tudo passa. Mas esse presente incomparável, de estimável valor, que é a vida eterna, irmãos, só o bom pastor pode dar para nós. E a gente deve valorizar esse presente tão bom que ele nos deu. Quarta coisa, para a gente ir encerrando: as ovelhas recebem segurança eterna do bom pastor. Presta atenção nisso. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Querido, pense em alguém que está seguro. É você. Sou eu. Nós estamos nas mãos do Pai. Não foi o que Jesus falou? Ninguém pode te arrancar da mão do meu Pai. Ou seja, nós estamos na mão do Senhor. E eu queria que você entendesse isso.
A âncora segura das ovelhas, a âncora que eu e você temos, é o próprio Senhor Jesus. O bom pastor é ele quem nos guarda, é ele que nos protege, é ele que anda conosco. Irmãos, guarde isso, você é protegido pelo Senhor. Você está nas mãos dele. Não somente se você não der brecha, você ficar firme, você vai para o céu e vai ter a vida eterna, mas aqui na terra também o Senhor vai te dar vitória. O inimigo vai tentar tocar em você, mas o Senhor vai te proteger. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Queridos, guarde isso. Se seguirmos o Jesus, o bom pastor, nós vamos ter intimidade com ele, nós vamos desfrutar de uma vida abundante e nós vamos ter segurança. Eu não estou dizendo que vai ter ausência de guerras, ausência de lutas. O que eu estou dizendo é que mesmo no meio das dificuldades, o Senhor vai te dar paz, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger. Eu termino com o Salmo 23, eu não vou ler ele, mas o Salmo 23 é conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Mas eu creio que, na verdade, é o Salmo da ovelha. Não é o Salmo do pastor, para mim é o Salmo da ovelha, porque ele fala dos benefícios experimentados por aquele que é ovelha. Então, eu daqui para frente não vou falar mais, o Salmo 23, o Salmo do pastor, vou falar, não. O Salmo 23, o Salmo da ovelha, porque ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo para quem? Para a ovelha. Presta atenção. Se você ler ali os 6 versículos, olha o que é que não vai faltar para você se você andar com esse bom pastor. Não vai faltar descanso e refrigério. Não vai faltar direção. Não vai faltar proteção. Não vai faltar unção. Não vai faltar aceitação. E não vai faltar a presença eterna do Senhor na sua vida. Então, hoje, o convite que eu tenho para você nessa simples mensagem é isso. Anda com Jesus, o bom pastor. Anda com Jesus, o que te conhece. Anda com Jesus, o que te abençoa. Anda com Jesus, o que te cura. Anda com Jesus, o que te liberta. Anda com Jesus, o que te transforma. Anda com Jesus, o que abre portas, cura e faz maravilhas na sua vida. É isso que eu e você precisamos. Nós precisamos ter mais intimidade com esse bom pastor. Na verdade, não esse bom pastor, o bom pastor Jesus Cristo. Amém? Espero que o bom pastor tenha falado contigo hoje, porque é uma mensagem simples, mas tão boa para nós. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de incertezas pelo mundo afora, se temos uma certeza é que Jesus é o nosso bom pastor e ele nos conhece e cuida da gente. Fecha teus olhos, deixa eu orar por você mais uma vez. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu toque em nós. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ser esse Senhor maravilhoso, esse bom pastor. Tu és maravilhoso, nós te amamos. Eu te agradeço por cada um que participou, que está me escutando, está me vendo agora. E eu peço que o Senhor alcance cada um, o seu toque em cada um, e que o Senhor faça maravilhas na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém, amém e